Mais uma vez, boa tarde. Paz e bem, as nossas melhores vibrações, nosso abraço fraterno, agradecimento a Deus por podermos estar aqui, né? Agradecimento a Jesus, nosso mestre, amigo e orientador de nossas vidas, nosso guia, nosso modelo, os nossos amigos espirituais, orientador da casa, os trabalhadores que já passaram por aqui e que aqui estão, o nosso obrigado, né, e nosso carinho. Bom, primeiramente fazer uma referência aqui, rápida, que ano passado, nessa data eu não pude vir. E é interessante que eu observei a persistência, né, do nosso amigo em colocar o mesmo tema, né? É um incentivo e, ao mesmo tempo, uma chance que nós temos de análise, perfeito? Porque para muitos poderia passar assim descuidado, mas ele teve o cuidado, né, todos, de permitir que pudéssemos realizar esse estudo um ano depois, tá certo? Um ano depois. Mas digo que é para nós extremamente importante. E essa tarde rever alguns companheiros aqui que nós já ao longo do tempo convivemos, outros que nós ainda não tínhamos visto, né? É natural que na casa espírita haja uma renovação. E o estudo da tarde de hoje é sobre o Evangelho, que vai falar muito para nós, tá certo? Ele está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título desse capítulo? Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Já nesse ponto, possivelmente já deu para entender qual é a importância do capítulo, perfeito? Então, dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. No desenvolvimento aqui sobre preces pagas, o codificador já vai colocar aqui para nós. Deus não vende os seus benefícios que concede. Se nós somos agraciados com um determinado dom, e vamos buscar lá o trabalho de Paulo, quando ele fala sobre os dons e carismas, que aqui está diretamente vinculado à parte da mediunidade. Uns têm o dom de ver, outros de curar, outros de falar, perfeito? Se nós somos agraciados pela misericórdia infinita de Deus, seja com o dom de curar, seja com o dom de trazer revelações, seja com o dom de utilizar a voz no auxílio aos companheiros do mundo espiritual que estão lá momentaneamente e precisam comunicar-se com os que aqui estão. Seria lícito cobrar por isso? Seria lícito tirar proventos daquilo que nos foi dado por acréscimo de misericórdia para que possamos evoluir, fazendo com que nesse trabalho nós possamos ir limpando o terreno por onde devemos caminhar, em função de termos deixado no passado alguns detritos. Isso é dado para que possamos auxiliar uns aos outros.
Então, já aqui, no primeiro momento, sobre preces pagas, né, o codificador coloca: Deus não vende os seus benefícios que concede. E nós vamos dar agora entrada nos mercadores expulsos do templo, tá bom? Por que será que o codificador colocou essa passagem aqui? O que isso tem a ver com a mediunidade? O que isso tem a ver com a casa espírita? O que isso tem a ver com esse templo de oração? Onde nos reunimos para falar de Deus, para conversar com Deus, para elevar o nosso coração, nosso pensamento a Deus. Então, essa casa é uma casa de oração. E tem por finalidade iluminar esse local, iluminar a vida de todos nós que aqui estamos, e iluminar também aqueles que estão fora daqui, fora dessas portas, que estão ali, que estão lá. Nesta casa de oração, nós recebemos orientações para que possamos aplicá-la na nossa vida do cotidiano. Perfeito? Nem sempre aplicamos 100%. O fundamental é que possamos aplicar o máximo que pudermos, dia a dia, renovando um esforço, tá certo? Da mesma forma que o nosso irmão Inácio, né, renovou o esforço dele para que pudéssemos vir aqui falar no dia de hoje. Então, em seguida, eles vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílio pelo templo. Jesus os ensina dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? Isaías 56:11, tá? É a referência, porque Jesus usa a referência já de Isaías 56:11. Não está escrito que Jesus, em nenhum momento, ele criou problema com a lei, com os profetas. Tá bom? Não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil. Um covil de ladrões. Está lá em Jeremias 5:17. Então, Jesus pega duas referências, tá bom? Isaías e Jeremias, e traz para aqui. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Bom, aí nós temos aqui o comentário de Kardec. O templo, ele era ligado a Antônia lá, onde estavam ali os romanos. Pode ser que, quando nós vemos assim no cinema, na televisão, uma imagem que chama a atenção sobre esse ponto, ficamos com aquilo gravado na cabeça, que aquilo foi de grande monta, né? Foi assim um estardalhaço de tal ordem que criou dificuldades maiores. Não devemos entender de tal forma, perfeito? Porque aqui implica algo muito sutil nessa passagem do ensinamento de Jesus. Jesus sempre aproveitou os momentos para passar uma mensagem.
tá certo? Então não chamou a atenção dos romanos, porque se tivesse um quebra-quebra muito grande, rapidamente os romanos chegariam ali e abafariam aquilo, porque eles não queriam problema, de maneira nenhuma. Sabemos perfeitamente que os judeus tinham uma liberdade limitada. A liberdade deles não era total, porque eles viviam sob o jugo romano, mas eles permitiam que eles realizassem as suas festas, etc. Nesse período, tá, é o período onde se festejava a passagem, a Páscoa dos judeus, a saída deles do Egito, perfeito? E eles realizavam 3 festas, a princípio. E essa era uma das principais, ou a principal, podemos dizer assim. Jesus vai fazer essa viagem de Betânia para Jerusalém. Narra Lucas, desde o item 9 ao 19, essa viagem de Jesus para Jerusalém e o momento de Jesus em Jerusalém, do 19 ao 21 de Lucas. Perfeito? Aonde ali há uma série de ensinamentos que vai sendo passado para os discípulos durante esse período de caminhada, durante essa vivência com eles, até chegar no dia onde vai acontecer esse episódio. Bom, vamos lá. O templo ali está. Nesse templo de Jerusalém, convergiam para ele, nesse período, aqueles que estavam na própria Jerusalém, para os festejos, para a purificação, e aqueles que estavam fora, em função da diáspora, que se espalharam, né, diásporas se espalharam, então vinham da Mesopotâmia, de diversos lugares daquele, e se congregavam ali. A finalidade era de reunião daquele povo escolhido por Deus para que pudesse levar as orientações, perfeito? Mas o que ocorreu com o tempo? Foi se perdendo. Aquilo que era para ser um ponto de reunião, de buscar afinidade de uns com os outros, reunir, falar das suas dificuldades, das suas vitórias, né, das suas derrotas, das suas alegrias, passou a ser um lugar de comércio, basicamente. Mas isso não coaduna com o que está colocado lá atrás. A casa do Senhor deverá ser sempre uma casa de oração e não utilizá-la para qualquer tipo de comércio. Então Jesus, ali estando, ele deparando-se com aquela situação, porque tem o átrio lá do templo, né? É o relato daqueles que já foram por lá, já visitaram, que estudam, né? Tem o átrio, onde ali se reúne todas as pessoas. Os gentios também poderiam participar. Tem um outro mais reservado para os sacerdotes e um acima que é o Santo dos Santos, que era aberto só uma vez por ano, no dia da purificação, que eles chamam de Yom Kippur, né? Então ele era aberto uma vez por ano, é aberto uma vez por ano. Aqueles homens que ali estavam, não é? Utilizavam-se daquele momento para vender o quê? Pombinhos, rolinhas, não é? Cordeiros. Com um detalhe: os sacerdotes do templo, que não poderia fazer, beneficiavam-se com aquilo. Como nos dias de hoje, teremos uma comissão se facilitarmos isso aqui. Ora, imagine-se aqui, né, que é um templo, vamos sair da Jerusalém de lá e vir para essa Jerusalém aqui. Utilizássemos esses recursos, pagar a tanto por prece, primeiro que
nós não temos a prática de sacrificar qualquer tipo de animal ou qualquer tipo de vida para agraciar o Senhor. E o Senhor não quer isso de nenhum de nós, não é? O nosso verdadeiro cilício, se assim podemos dizer, é dar de nós em favor do próximo, e isso vai ser muito agradável a Deus. Imagina, nesse templo de oração, criássemos aqui, então, como diz lá Jeremias, um covil de ladrões, aonde você tem mais posse, me paga mais, onde você tem pouca posse, me paga menos. Mas você vai ter dificuldade para receber mais, porque você só vai dar 2 rolinhas, ela vai dar uma pomba, ela vai receber primeiro, e ele vai dar um carneirinho, vai receber mais. Jesus fica indignado com aquilo e chama a atenção de uma forma mais veemente, não é? Diz até que ele utilizou um chicote, derrubou as bancas. Ali também tinha os cambistas, que eles não eram diretamente ligados ao templo, mas eles recebiam assim, como se diz, uma comissão das moedas que trocavam. Porque para eles, os sacerdotes, a moeda romana é uma moeda impura, mas a moeda deles era uma moeda pura. Então podia fazer negócio com ela, porque possivelmente, no entendimento, entre aspas, aquela moeda era uma moeda que teria sido certificada por Deus. Perfeito? Então, vamos trazer isso para a casa espírita. Vamos trazer para o templo de Jerusalém, que está dentro de nós. Perfeito? Porque quando Jesus passa isso, ele chama-nos a atenção também para o seguinte: olha, esse templo está em vós. Vou ver aqui uma anotação que fizemos. Paulo aos Hebreus. Temos um altar. Paulo aos Hebreus 13. Temos um altar. Emmanuel comenta em Fonte Viva, lição 93. Essa citação de Paulo. Todos os templos de pedra têm a finalidade de nos despertar a consciência. Foi a palavra final de que hoje? Da leitura que Inácio fez. E ele frisou, consciência. Então, lá em Emmanuel, comenta em Fonte Viva 93. E o título é Altar Íntimo. Todos os templos de pedra têm a finalidade de nos despertar a consciência. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que devemos fazer enquanto estamos aqui na Terra? É o que esse templo aqui faz. É o que essa casa faz. Despertar consciências. Vamos mais. Coríntios 1, 3, versículo 16. Diz Paulo: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Perfeito? Vamos guardar? Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Deus vivo. Então, aonde nós estivermos, utilizando dos dons que foram misericordiosamente concedidos a nós, nós temos que respeitá-lo, trabalhar de forma santa, dar gratuitamente aquilo que recebemos, sem esperar troca de forma alguma. Existem aqueles
que ficam esperando troca, um agrado, existe, não é? Existem aqueles que querem o reconhecimento porque fizeram isso ou aquilo, existe, não é? Só que nós estamos avisados. Nós não somos os cambistas que ficam trocando moedas, tá certo? Para levar uma parte. Porque se nós escolhermos de levar essa parte que é material, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, o que vão falar para nós? A parte de você já foi dada. A tua parte já foi concedida. Fica com ela. Porque os profetas, lá de trás, Jesus que esteve entre nós, aqueles que vieram posteriormente a Jesus, orientaram que não deve ser praticado dessa forma. Os dons e carismas que estão lá relatados por Paulo não podem ser negociados de forma nenhuma. Se recebemos de graça nós deveremos dar. Então, essa passagem do Evangelho, o nosso companheiro Kardec, né, diz o seguinte: Jesus expulsou os vendedores do templo, com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas. Agora está aqui grafado. Sob qualquer forma que seja. Tá certo? Presente, isso, aquilo, não é? Ou solicitar que seja trazido coisas indevidas para benefício próprio, não é? Do médium. E agora nós vamos falar aqui do médium. E eu anotei, para a gente fazer aqui uma avaliação rápida, porque o tempo é pequeno, esse assunto é bem longo, né? Nos serviços mediúnicos, o grupo mediúnico, como ele deve se comportar? Muitos aqui realizam o trabalho, ou já realizaram, né, numa casa ou em outra. Mas vamos pensar no geral, né? A prática mediúnica, ela deve ter algum interesse, a não ser o de fazer o bem pelo bem? Tem que ter algum interesse acima disso? Não. Pode-se negociar para fazer uma sessão a tanto por hora? Ou... Não. Não é? Então, um grupo mediúnico, ele tem que perseverar e preservar as melhores características da prática que nos ensinou Jesus. Perfeito? Porque o que está lá? Os espíritos se dobravam diante de Jesus. Como em Atos dos Apóstolos. Teve um determinado momento que uma jovem, numa determinada cidade, por onde passava Paulo, ela vivia fazendo consultas. Quem se beneficiava disso? O patrão dela, tá bom? Ele se beneficiava, ficava com dinheiro para ele, cobrava, né? Ela dava passividade lá para os espíritos e tal, e ele paga aqui para mim, tá certo? Mas teve um momento lá que a coisa saiu do controle, perfeito? E ele tentou dialogar com o tal espírito, e o espírito diz para ele o seguinte: olha, eu conheço a Jesus e a Paulo, a você eu não conheço não. Ou seja, não respeita, respeito zero, porque está negociando com as coisas de Deus. Como é que você vai tentar botar uma situação para conter um determinado espírito, aonde você é muito mais inferior a ele, querendo se beneficiar das coisas santas? Bom, o dirigente dos trabalhos mediúnicos,
Ele pode se beneficiar? Não. A finalidade dele é de ser fraterno, ter compromisso com o trabalho, não é isso? Ele poderá não ser um médium ostensivo, perfeito? Ah, mas quem tem responsabilidade sobre isso é o médium. Eu sou dialogador, eu sou passista. Eu não posso cobrar para dar um passe? Não posso, tá certo? Se você tem fluidos que ajudam no processo de cura, dá de graça o que de graça você recebeu. Então nós trouxemos aqui, ó, a importância do grupo mediúnico, do dirigente dessa prática, do dirigente da própria casa, do próprio templo, perfeito? Lá, no caso, os sacerdotes se beneficiavam com aquilo que chegava. Por exemplo, uma prática que a gente sabe que aqui não existe. Não existe benefício dos que aqui coordenam em próprio favor. Pelo contrário, o que chega é redistribuído, é reorientado para aqui, para ali, perfeito? Isso é fundamental. Então lá eles se beneficiavam. O que sobrou aí para a gente? Além dos cordeiros, além disso, daquilo. Outra coisa também, eles não permitiam, esses cambistas, esses vendedores, eles não permitiam que mais pessoas chegassem ali. Olha o que está escrito no texto. Onde dificultava até a movimentação de determinados utensílios. Não tinha como passar, era gente demais, tá certo? Então, na verdade, Jesus chamou a atenção, e aqui agora nós vamos para um outro ponto, que é o templo vivo em você. Vamos lá? Nós temos ainda muitos vendilhões no templo, no nosso templo. Nós temos ainda muitos mercadores no nosso templo interno. O que a gente tem que fazer? Ir colocando ele para fora. Os interesses pessoais de cada um, não é isso? O interesse, se for um interesse que tenha uma lógica, existe uma finalidade, tudo bem, mas tem interesses que são muito mesquinhos, que interessam única e exclusivamente. Mas esse tempo, que sou eu, que é ele, não é o templo do Deus vivo, conforme a gente olhou aqui? Então, nesse templo não pode ser alimentado esse tipo de coisa. Mesquinhez, ódio, né, revolta, essas coisas todas. Então, que na verdade são os verdadeiros ladrões que estão no templo, de cada um de nós. Estão nos roubando a nossa melhor parte. Isso é interessante, não é? Estão roubando a nossa melhor parte. E eu vou ainda chamar a atenção aqui que hoje eu ainda estava lendo o livro de Lucas, né? E passei ali pela figueira, né? Então é uma coisa assim muito particular, que eu agradeço muito ter podido vir aqui hoje, tá? Realmente para mim está sendo muito importante. Então nós lemos lá e alguma coisa que nos toca, porque a gente tem que ler e alguma coisa nos toca. No outro dia eu estava sentado aqui com o Zé e o Inácio, há um tempo atrás, aí, sei lá, foi antes de dezembro. E eles me falaram, olha, Luiz, vem aí e tal. Eu falei, eu acabei não vindo. Né? Acabei não vindo, situações, acabei não vindo aqui. Mas fiquei meditando sobre o que eles me falaram, sobre o que o Zé colocou. Né? E hoje fui passando lá, aí está lá a figueira estéril. Né? E obrigado por vocês poderem ou permitir adubar a figueira. Né? Então Jesus passou ali com os seus apóstolos, nesse caminho que ele estava indo para Jerusalém, e nós estamos fazendo esse caminho para Jerusalém, nós estamos nesse caminho, perfeito? Buscando o templo do Deus vivo que está em nós. E eu li lá, poxa, Jesus falou isso com eles, porque chama a atenção sobre um dono, um senhor que tem um campo, e ele vai até o vinhateiro,
e olha lá, tem uma figueira. Ela está florida, está com as folhas e tal, mas ele diz, já se passaram 3 anos, eu estive aqui e ela não deu fruto. Ela não deu fruto. Aí o que o vinhateiro faz? Né? Então, esses vinhateiros que estão aqui por trás, né, no trabalho, falam o seguinte, chama aquele moço e bota um pouco de adubo na figueira para ver, pode ser que daqui a 1 ano ela dê o fruto. Olha só. Por que cortá-la? Porque o dono queria que cortasse. Aí, aqueles que estão no templo, né, no verdadeiro templo, falam assim, olha, vamos adubar ela, que de repente ela vai dar fruto. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Então isso fortifica a gente, sabe? Então a gente vai lembrando, porque olha, eu entendo assim, o Evangelho, né, o Inácio falou que esse capítulo é muito interessante, é que diz direto a gente, a parte da mediunidade, os trabalhos na casa espírita e tal, mas é bem mais longo, o tempo é bem mais curto, mas a gente não pode perder esse foco, tá certo? De buscar essa Jerusalém que está em nós, tá certo? Que vive em nós. Tá na nossa... Obrigado por adubar a figueira.